Olá, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo, o programa semanal que eu faço de comentário político e de conversa e que está aqui no Maio, no Jornal Maio, todas as quintas-feiras. Este programa é organizado, é feito, é pensado pelo coletivo Queiroz. E hoje nós temos connosco o Rafael Rosa Hagemeyer, disse bem o nome. Ele é fruto das imigrações da Europa para o Brasil, para o sul do Brasil. O Rafael é professor, músico, compositor, poeta, parodiante, já lá vamos saber o que é isto, professor universitário na Universidade Estadual de Santa Catarina. Exato. E historiador, meu querido colega. Bem-vindo, Rafael, aqui ao Tempo contra o Tempo. Eu que agradeço por estar aqui usufruindo desse espaço e da tua companhia nessa conversa. O Rafael estuda muitas coisas de uma forma muito sofisticada, profunda, como cabe a um historiador grande, entre elas, particularmente, o papel da cultura, e eu queria roubar-te um bocadinho desse saber para nós entendermos qual foi o papel da cultura. Isto é uma pergunta muito, muito larga, podes te zangar comigo e não responder, dizer acabou, não respondo. O papel da cultura na resistência dos trabalhadores, não só na formação, mas na própria resistência. Então, né, por onde que a gente pode começar a responder isso? O conceito de cultura é um conceito que envolve tanto os costumes, as crenças, as tradições, enfim, todo esse repertório simbólico que é adquirido juntamente com a linguagem do ser humano. E isso a gente está falando dos usos da cultura. Não é simplesmente a questão do trabalho e do modo como se aprende a trabalhar e usar as ferramentas. Isso também faz parte da cultura, mas também o modo como nós damos sentido à nossa existência. Portanto, está muito relacionado também com a própria questão do surgimento das religiões e do modo de organização do tempo livre. Né? Ou seja, a questão do chamado ócio criativo, que muitas vezes eu discuto com os meus alunos da música e digo, não é que uma música seja melhor do que a outra, mas às vezes para o músico poder se dedicar e criar novas relações, ele precisa de ter um tempo específico, que não é o caso digamos, do tempo disponível para os camponeses, que só vão poder se dedicar ao instrumento no fim de semana, etc. Né? Agora, isso é cultura enquanto um valor de uso. Me parece que o principal X da questão, no contexto da contemporaneidade, é o momento em que a cultura passa a ser comercializada, e isso já desde muito tempo, né? Desde a profissionalização desses artistas, seja ligados à igreja, seja ligados a alguma companhia teatral, né? No contexto do barroco, e a própria questão da imprensa e o modo como a partir dali vão ser comercializados romances, poemas, peças de teatro e Estamos assim a por falar, diante. portanto, no fim da modernidade e no início da época contemporânea, na transição ao Exato. capitalismo. Exato, porque daí o capitalismo ele vai transformar a cultura em um valor de troca, não é mesmo? Até então, os principais músicos e dramaturgos e pintores, em geral, eram pessoas que acabavam se tornando como que servos específicos do rei para pintar os seus retratos, Ou de um né? banqueiro de Ou de um Veneza, ou de banqueiro um... e assim por diante. Agora, na medida em que é possível o artista depender do seu público, como foi o caso do Beethoven, ele então poderia dar uma banana para a aristocracia e dizer: agora eu consigo me afirmar como um artista para além daquela condição servil que era característica. E
tomando isso em consideração, é que nós devemos também observar a condição desses artistas como trabalhadores que efetivamente são e que precisam... Afinal, o Beethoven pertence à classe operária. E a gente Exato. Né? No caso das corporações, né, artísticas, como a Corporação de São Luca, que não existia uma diferenciação entre o trabalho do artesão e o trabalho do artista. Isso foi toda uma luta das academias de afirmar que o trabalho artístico é um trabalho intelectual, é um trabalho de planejamento, de estudo, de proporções, e que não é simplesmente uma arte mecânica como era na Idade Média. Pois bem, aí chegando no contexto das mobilizações da classe trabalhadora, nós temos artistas que criam uma simpatia com a classe trabalhadora. Essas mobilizações são a partir de 1830 em Inglaterra, Exato. 1840 em França e em Portugal 1870. Isso, e tendo como marco, claro, a Comuna de Paris e o papel do Gustave Courbet na organização desse Comitê das Artes para pensar o compromisso dos artistas com a Revolução e com essa transformação social, que atinge, no fim, o seu próprio trabalho, porque a intenção é que, com a emancipação humana, todas as pessoas devem desenvolver algum talento artístico, isso não deveria ficar restrito a um grupo de profissionais, digamos assim, privilegiado, destacado para esse tipo de atividade. Então, nas canções operárias, no próprio desenvolvimento artístico e intelectual da classe operária, tem determinados segmentos, como é o caso dos operários tipógrafos, que tem um grande destaque, porque são letrados, porque trabalham na produção de notícias e também na produção de imagens, etc. E das próprias corporações, das bandas militares, que muitas vezes serviam como um principal meio para que pessoas de extração da classe trabalhadora pudessem se dedicar profissionalmente ao estudo da música, Vou-te etc. interromper um minuto para dizer que em Portugal ainda hoje é assim. Muita gente da classe trabalhadora vai para o exército para poder ir para a banda do exército, não é propriamente para disparar contra ninguém. Pois, mas essa é a história do jazz. Não têm dinheiro para Nos isso. Estados Unidos, essa é a história do jazz, essa é a história do choro no Brasil, né? Anacleto de Medeiros era maestro da banda dos bombeiros e é um dos primeiros compositores do choro no Brasil para formações orquestrais, né? Que podem se dedicar ao arranjo e a pensar a música dentro de uma outra chave. Mas é claro que muitos autodidatas também se dedicaram a isso, né? É o caso do hino da Internacional, o Eugène Pottier, que escreveu o texto como podemos dizer, uma paródia da Marselhesa, porque ele tomou a melodia da Marselhesa como base para escrever. A Marselhesa é o hino francês, o hino burguês francês. O hino da Revolução Francesa, né? E ele tomou aquele ar da Marselhesa, né? Que é Aux âmes citoyens, então, allons enfants de la patrie, né? E começou assim, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. E depois o Pierre de Jeitet que escreveu a melodia, uma melodia própria, então, que é o hino da Internacional que a gente conhece hoje. Também o Pietro Gori, um advogado italiano, anarquista, que foi um grande organizador de sindicatos, tanto na Itália quanto na Argentina, onde ele esteve, também esteve nos Estados Unidos. Ele divulgava a sua peça de teatro do 1º de maio, que era encenada no dia 30 de abril, para preparar para a greve do dia 1º de maio, e tomou a área do Verdi, Va Pensiero, Nabucco, Sulale Dorate, e escreveu uma letra falando da união dos trabalhadores, etc., né, e desse levantamento. Então, na falta de ter músicos profissionais, era comum, muito comum ao longo do século XIX, se tomar determinadas melodias conhecidas como suporte para letras que transmitissem a mensagem
desse grupo organizado, né, que, no caso que a gente pode considerar que são paródias, né, feitas sem nenhuma intenção satírica, cômica, ao contrário do que muita gente pensa que paródia é só no sentido do humor, não é mesmo? Então a paródia não está associada ao humor, é assim, é Não uma... necessariamente, né? Digamos assim, pode ser considerada exceção. A Linda Hutton tem um livro, um estudo sobre a teoria da paródia, que ela coloca que o que o Piazzolla faz com o tango é uma espécie de paródia também, porque é uma caricatura de determinados elementos presentes no tango que ele exagera, digamos assim, e aí cria uma outra Uma coisa, outra coisa. né? Rafael, eu muitas vezes refiro, e enfim, nos livros, com colegas, nas conferências onde nós estamos, que tenho um amigo, o historiador Ruben Vega, das Astúrias, que tem uma coleção de mais de 1000 músicas mineiras. As Astúrias, onde nasceu o nosso hino Santa Bárbara dos Mineiros, não é? Não sei se nasceu exatamente aí, mas daí se expandiu-se na época contemporânea. Os mineiros de Aljustrel em Portugal tocam-no e tantos outros. Em Portugal havia, entre final do século XIX e início do século XX, tivemos mais de 1000 jornais operários, vários deles, com textos absolutamente literários, jornalísticos e literários, não é este jornalismo, enfim, chat GPT que a gente agora lê, e já há uns anos que lê, mesmo antes do chat GPT. Tantos jornalistas, romancistas. Em Portugal, o movimento anarco-sindicalista tinha dezenas, talvez centenas de teatros. O teatro era uma forma de expressão corrente entre os trabalhadores. Aliás, um dos maiores edifícios culturais de Lisboa é a Voz do Operário, que nasce de uma greve inicialmente dos manipuladores de tabaco, não muito longe de onde, aliás, nós estamos aqui hoje, no nosso estúdio Maio, e, quer dizer, o padrão, mas frequentemente se associa a cultura ao mundo erudito, ao mundo burguês, e o mundo operário, o mundo bruto, rude, inculto, que consome doses massivas de lixo na televisão e de... mas ainda hoje, quando nós olhamos, sem querer estar a olhar só para o passado muito longínquo, nós temos em Portugal dezenas de bandas filarmónicas que asseguram a educação musical das classes trabalhadoras, feitas de forma voluntária por trabalhadores. Nós continuamos a ter dezenas de teatros amadores que asseguram que as crianças podem aprender essa experiência de ser o outro, da representação. E o Raymond Williams fez aquele texto maravilhoso, A Cultura é o Comum, dizendo: eu não acredito no marxismo determinista que diz que a cultura é apenas um reflexo da economia. Também é, mas não apenas. A cultura também influi na economia. E também não acredito na ideia de que a cultura é só erudita e, portanto, a ideia de que a massificação da cultura necessariamente acarreta ao fim da cultura. E o Raymond Williams avança contra isso. Na tua perspectiva de historiador da longa duração, quando nós olhamos para a produção cultural das classes trabalhadoras, o que é determinante? Ou o que é comum, usar a expressão do Raymond Williams? Tu vês mais cultura na classe trabalhadora ou achas que é exceção, digamos assim? Bom, isso varia de acordo com as possibilidades, né? Porque quando se fala desse teatro operário, né, em São Paulo, tinha o Teatro Operário do Salão Celso Garcia, que fazia essas encenações, né? Num contexto que não havia televisão, que havia toda uma carência de acesso e todo o esforço dessas associações operárias em constituir bibliotecas e constituir festivais operários para proporcionar à classe trabalhadora momentos de lazer que não ficassem tradicionalmente na mão da Igreja Católica, que era quem efetivamente organizava, digamos assim, essa vida. E
com o advento dos meios de comunicação massiva no século XX, houve uma grande mudança na medida em que as formas de comercialização de cultura se tornam muito mais extensas mesmo, em termos de alcance e em termos de intensidade na vida e no lazer das pessoas. Se trata da gestão do lazer, efetivamente, das pessoas. Então, dentro da teoria, já nos anos 60, né, Edgar Morin escreve sobre a necrose, né, da cultura de massas, e ele está colocando que não se trata simplesmente de organizar a vida em trabalho, mas também o tempo livre dos trabalhadores direcionados para o consumo da televisão, para a organização das férias no turismo, naquele contexto, pelo menos. Agora querem tirar os direitos até às férias e ao tempo livre, né? Mas naquele contexto seria orientar o tempo livre para o consumo. Então, a diferença é a música da classe trabalhadora e a música feita para o consumo da classe trabalhadora, né? Que é uma música feita por profissionais, né? E que pensa justamente a partir da função que essa música deve operar. No caso, se é para sair, beber, se divertir, dançar, namorar, ou se é efetivamente para lembrar, afinal de contas, porque nós estamos juntos aqui nesse piquete de greve, o que é que nós vamos cantar diante da polícia no momento que ela chegar para nos dispersar, né? Então, e aí a questão é, existe uma música para isso? E no caso, quando a gente compara diferentes tradições, eu vindo do Brasil, sempre me deparo com o que o meu professor Marcos Napolitano, que é um dos grandes pesquisadores, né, da música e do cinema no Brasil, ele ponderou a respeito disso, que a cultura da classe trabalhadora no Brasil ela é descontínua. Ou seja, a cada nova geração, praticamente se mata a tradição da geração anterior. Isso não é exatamente por uma culpa geracional, mas pelas rupturas que ocorrem ao longo da história do Brasil. Então, aquele movimento operário anarco-sindicalista do início do século não legou canções e uma tradição cultural, digamos assim, para a geração dos comunistas que começaram a atuar nas escolas de samba nos anos 40, que, por sinal, não legou também a geração de universitários do Centro Popular de Cultura nos anos 60, da União Nacional dos Estudantes, que tentaram fazer algo parecido, de se aproximar das classes trabalhadoras e levar uma mensagem revolucionária, e que não legou também a geração do hip-hop, das periferias, que também formula a sua forma de protesto com outros parâmetros. De maneira que essa continuidade que ele observa que existe no Chile, em Portugal, em outras regiões, onde existe um apelo para a tradição das lutas do passado, no Brasil acabou sendo marcado por pode ser um paradoxo, uma tradição de ruptura, né? Ainda bem que tu fizeste esse olhar longo, porque sabendo eu que és contra os cancelamentos, e eu também vou fazer uma pergunta bastante, enfim, bastante normal, mas nestes tempos tudo é tido como ofensivo. Mas eu quando olho, bem, Portugal, a tradição do fado, antes disso, enfim, tantas da música popular, uma música que em Portugal eu não sou uma especialista e portanto quero deixar claro a quem está a ouvir que eu não sou uma especialista, sou uma curiosa, mas com grande influência não só da música de trabalho, mas da música celta, sons árabes, tudo isso está na música portuguesa. Nós temos depois a canção de protesto, que eu acho que enfim, acho que o Zeca Afonso é muito maior e muito mais mundial do que muitas vezes se fala. Depois também te quero perguntar sobre isso. E depois temos o rock, o rap e o hip-hop. Era aqui que eu já queria ser, como se diz hoje em dia, politicamente incorreta, que a mim já me parece musicalmente muito mais pobre. E agora chegamos à música eletrónica, que é como se nos estivessem a matar, a dar uma espécie de batida no zinco para a gente ficar em colapso nervoso. Isto é
como se diz aqui, do velho do Restelo, ou seja, isto não é nada linear, ou como tanta gente diz, há formas expressivas já do rap e do hip hop ou da música eletrónica que são extremamente interessantes, ou há efetivamente uma tendência, não uma generalização, mas uma tendência a uma degradação cultural destas formas culturais na música? Bom, eu acho que é uma questão de linguagem, né? E aí, sim, existem linguagens que são mais complexas e existem linguagens que são mais, pode se considerar mais simples, mas que do ponto de vista da poesia, se eu tenho pouco vocabulário, eu tenho que me virar com ele, tenho que inventar novas relações entre as palavras e muitas vezes vem daí a diversificação da poesia. Eu não sou exatamente um decadentista nesse sentido, de achar que nós estamos em decadência, porque, como dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Todo mundo é feito de Todo mundo, mudança. todo mundo é feito de mudança, a língua que nós falamos já é um latim corrompido, né? Ao longo da história. E o músico popular, ele não tem preconceito em relação a usar ou não usar determinado recurso, se ele tem interesse naquilo, né? No caso, se enfatiza muito no Brasil que o tropicalismo usou as guitarras elétricas dentro da música brasileira, provando que era possível. Houve até manifestações Houve contra a manifestações na guitarra época elétrica. contra a guitarra elétrica, mas as bandas de baile gauchescas, ou do forró, ou do sertanejo, também passaram a usar esse instrumental eletroeletrônico porque é funcional. Você faz um show para milhares de pessoas usando a aparelhagem eletroeletrônica. Então você não vai continuar preso à viola caipira, por mais que a sonoridade é uma escola, é uma tradição única, né? Dentro do Brasil, na medida em que o músico trabalhador também entende que precisa ganhar dinheiro e que a forma de ganhar dinheiro dentro da sociedade capitalista é essa. Então, os sons artificiais, esses sons, eles também servem para muita coisa dentro da sonoplastia, do teatro, etc, etc. Agora, é claro, como eu costumo dizer, para os meus alunos músicos, vocês sabem que para você tocar uma música de 2 acordes, do folclore, da tradição que seja do fado português, não são todos, mas tem vários de 2 acordes, é bem mais fácil do que tocar uma bossa nova com vários acordes dissonantes e modulações, etc. Ou seja, tem todo um estudo de arquitetura que é feito e que depende justamente dessa formação, dessa força de trabalho qualificada para entregar esse produto. Agora, para expressar a inconformação, a rebeldia, há quem considere que determinados gêneros são mais válidos que outros. Houve toda a polêmica em Portugal quando o José Mário Branco veio com a cantiga É uma Arma, dizendo que um faduncho choradinho era algo reacionário, né? E depois ele foi aprender com Antônio Marcelino, etc., que o fado não era necessariamente reacionário, antes pelo contrário, nasceu como um gênero marginal, né, na periferia, digamos assim, de Lisboa, como costumou ser com todos os gêneros, o samba, o tango, o jazz, nascem nessas periferias. Ali existem trocas que, como eu digo, não são tranquilas, isso não significa negar todas as contradições, a violência, a xenofobia que existe nesses lugares, mas a diferença é que o multiculturalismo é uma novidade para a classe dominante, que quer agora, com receitas inclusivas, tornar a burguesia um pouco mais diversa. Mas, na realidade da classe trabalhadora, o multiculturalismo sempre foi a norma. E no meio desses conflitos de diferentes grupos com diferentes tradições e diferentes referências culturais, é que surgiram as principais receitas culinárias, os principais gêneros musicais, etc. Então, eu diria que a criatividade da classe trabalhadora foi responsável pelo surgimento desses gêneros populares, que
a indústria cultural nascente percebeu que, além de um valor de uso, eles tinham também um valor de troca. Então, não se trata de apropriação cultural, que é um outro termo que os pós-modernos vêm usando agora, né? Ou seja, que a indústria cultural percebeu que o samba criado pelos negros no Rio de Janeiro tinha um valor e foi lá, se apropriou e botou o Noel Rosa para cantar, ou a Carmen Miranda. Não, Noel Rosa e Carmen Miranda lutaram, né, pelo reconhecimento desse gênero marginal, né? Inclusive dando apoio a esses compositores, né, e fazendo desafios, etc., para dar ao samba um reconhecimento que foi arrancado de elites que tinham uma mentalidade completamente, digamos assim, preconceituosa em relação ao que deveria ser a arte e ao que deveria ser, inclusive, a imagem do Brasil. Carmen Miranda sofreu achaques pela imprensa carioca, como o grupo dos Oito Batutas, do Pixinguinha, quando veio para a Europa representar o Brasil. Não era nada oficial, não era uma embaixada, mas como que o Brasil vai ser representado por esse time, né? O que vão pensar do país, né, vendo esse conjunto de músicos negros fazendo um tipo de música que soa como algo selvagem, etc., e o juízo da imprensa argentina não foi muito diferente em relação a isso. Mas eu vou insistir com a minha pergunta, ou seja, a Nina Simone, por exemplo, fez enfim, no campo do jazz, é uma figura, aliás, também de referência, não só musicalmente, maravilhosa, mas os seus hinos tornaram-se os hinos do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, contra a escravatura no Sul, ou análoga à escravatura. Mas a Nina Simone aprendeu piano clássico e da forma mais erudita, complexa. E agora vou diretamente para aquilo. Nós hoje ouvemos a música techno, é uma repetição ad eterno. Agora até há uma música que eu não sei o nome, que pelos vistos não é techno, mas é sempre a mesma batida, durante 4, 5 horas, não tem qualquer variação. E temos a própria inteligência artificial a produzir estes sons. É possível olhar para este artefacto, o techno, a música eletrónica neste sentido, não é? Eu nem sei distinguir e, portanto, posso estar a dizer um grande absurdo. Não estou a pensar que a guitarra elétrica é o mesmo que o techno, ou seja, mas, e com isto da inteligência artificial, pode-se dizer que esse mal-estar que criou o samba quando se afirmou o fado, a MPB, a música popular, etc., a canção de protesto, é equiparável ao que nós vemos hoje no campo, por exemplo, desta música eletrónica que se disseminou. Hoje em dia tem que se pagar muito caro para ir a um bar ouvir jazz, porque 99% dos sítios, eu até já pensei, e pergunto-me se é porque não pagam direitos de autor, que só passam aquele tum-tum-tum-tum sistemático, ou nos ginásios. É equiparável? Desculpa estar a conduzir-te ao decadentismo outra vez. Não, no caso, o que me parece em relação a isso, a inteligência artificial conseguiu emplacar agora um primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos com o nome de um músico que não existe, com uma canção que foi criada também por computador, né? E o que isso representa, né? Representa que o que o capitalismo está querendo fazer com a inteligência artificial, porque, veja, mesmo quando a gente pega o contexto da música pop, né? Bruno Mars, como é o nome mesmo, aquela que fez show agora no Brasil, enfim, bom, os grandes nomes que mais vendem dentro da indústria cultural são nomes que têm 5 ou 6 compositores profissionais que fazem todas as músicas segundo determinadas fórmulas. E até tem algumas pessoas que analisam isso no âmbito de alguns canais especializados, né, no YouTube. Por que tantas músicas agora são em Ré maior? São o mesmo tom
no Ré maior? Por que que usam os mesmos intervalos de notas? Tá? Se você tem toda a escala musical, por que que você está usando esse tipo de fórmula? Porque é uma fórmula que funciona com os adolescentes como dá açúcar. As pessoas viciam naquilo e aí tem não é um preconceito, não, isso é ciência. Você está fazendo análise musical e demonstrando que há um uso recorrente dessa fórmula. E no caso, a inteligência artificial, ela reconhece esses padrões e ela cria de acordo com esses padrões que ela sabe, quer dizer, ela não sabe nada, né? Mas que Probabilístico. Funciona como probabilisticamente probabilístico. vai funcionar porque outros modelos análogos já funcionaram. O que que o capitalismo quer? E aí, para voltar para a discussão do samba, do tango e do rock, desses ritmos assim marginais que de repente demonstraram uma grande viabilidade comercial e tornaram o sistema dependente desses artistas. O sistema efetivamente quer se tornar livre da força de trabalho mais qualificada. É disso que se trata a inteligência artificial. Então, dentro da clássica divisão do trabalho manual e do trabalho intelectual, e do peso que esses trabalhadores altamente qualificados tinham em sua capacidade de paralisar as atividades e de conseguir exigir recursos que tornava esse sistema refém, né, da força de trabalho mais qualificada. Então, a questão tem muito tempo para formar essa força de trabalho, depois ela se organiza, depois ela começa a pressionar por mais altos salários e por melhores condições. Como é que nós podemos acabar com isso? Bom, né, diminuindo o tempo de formação dessa força de trabalho e criando outros instrumentos que permitam que uma pessoa que não tem muita qualificação possa fazer vários projetos de design para salas, ou oferecer umas 10 ou 20 exemplos de músicas que podem servir para publicidade de determinados produtos e assim por diante. Então, a contragosto, a classe dominante cedeu espaço para pessoas que ela não queria ceder, mas que, fazendo as contas, percebeu que tinha viabilidade comercial. E acho que os anos 60 foram um momento do ponto de virada mesmo, né? Humberto Eco, quando escreve sobre a canção gastronômica dos festivais de San Remo, ele está observando isso. A Canta Cronac, que é um grupo que resgata canções do folclore de resistência italiano e tal, nunca vai ter a mesma viabilidade comercial do que o Pepino di Capri ou esses que compõem canções românticas, né? O problema da canção romântica é que ela responde, digamos assim, a mais de 90% de toda a produção. E o que ela faz é a educação sentimental dos jovens. Como se apaixonar, o que a pessoa sente, ensina a sentir, né? E a projetar nesse artista esse seu desejo. E o que acontece quando esse artista não é uma pessoa que existe tridimensionalmente como nós aqui, mas é tão somente uma imagem na tela, né? Deixa-me, é uma questão, vai ficar no ar, porque essa questão é importantíssima e é um longo tema da inteligência artificial e desta nova forma de expropriação generalizada de trabalho intelectual que nós estamos a assistir. Esta separação entre o produtor e o consumidor, que hoje os músicos, professores, médicos, jornalistas, criadores em geral estão a sofrer com a inteligência artificial e fica embasbacada com a naturalidade, que acham que é só mais um instrumento e que é completamente inócuo e que se pode usar bem, enfim, é toda uma panóplia de justificações inacreditáveis, ou sequer a comparar com as expropriações do século XIX, quando o que nós estamos a falar agora é a expropriação mesmo de sentimentos, enfim, muito mais complexo. Mas esta questão da separação entre produtor e consumidor é parte essencial, enfim, da história das sociedades de classe, mas naturalmente muito mais da história do capitalismo. E
eu muitas vezes lembro-me, estou em debates onde digo que a melhor forma, por exemplo, em Portugal, queixam-se muito, os teatros estão vazios, mesmo quando são gratuitos, estão vazios. Bem, muitos também não estão cheios porque as pessoas simplesmente não gostam das peças e se calhar algumas peças não são mesmo boas e há outras peças extraordinárias que estão vazias, de facto. A questão é que as pessoas não fazem teatro, porque é que hão de ir ao teatro? Ou seja, é uma linguagem. Porque é que as pessoas vão ver um concerto se elas próprias não conhecem a música? E nós, quando vamos à Inglaterra, onde o teatro é democratizado, se formos à Inglaterra no verão, não há jardim nenhum, não esteja uma peça de teatro e as pessoas sentam-se a ver peça de teatro. Eu, quando vou ao Teatro Nacional em Londres, por razões de trabalho, vou lá todos os anos e vemos 3 peças seguidas. Tem imensos miúdos, 19, 20 anos. As pessoas estão com uma cerveja de calças de ganga. Ou seja, não vou ao National Theatre, não é um acontecimento. É uma coisa que está completamente democratizada. E na Alemanha, com a música clássica, é verdadeiramente impressionante. A qualquer hora de almoço, em qualquer cidade, há vários concertos de música clássica em que as pessoas se sentam, se for preciso, nas escadas, se não houver bilhetes, a assistir. Mas nós vamos olhar para a Alemanha e 1/5 dos alunos alemães têm ensino de música. Ensino de música, não é um professor de música a entreter-nas AECs como cá. É um ensino da música. E vamos olhar para a Inglaterra e vemos como o teatro está. Ou seja, na verdade, para criar públicos é preciso criar produtores. Como é que se faz isto de outra maneira? Não se faz. Olha, tinha cursos, era comum, há uns 20 anos atrás, curso de formação de plateia para música erudita. Aprenda a apreciar. Sim, porque essas coisas também, para você conseguir ter prazer em ouvir determinada coisa, você tem que entender Claro. É a uma outra linguagem. Exato, né? Então, você consegue perceber os movimentos, a diferença de um intérprete para outro, de um maestro para outro. Então, realmente, você tem que investir um tempo e um esforço de concentração para conseguir distinguir as coisas. E sempre, digamos, essa produção cultural, ela funciona por enclaves. Ou seja, você pegar na Idade Média a região da Burgúndia, né, lá no centro da Europa, né, era a principal centro de produção musical da Europa. Para lá fluíam músicos que queriam aprender e ter contato com outras experiências. Já do ponto de vista da produção pictórica, não era. Aí era Florença, era Ghent, entendeu? Amsterdã, existiam outros centros onde se reuniam, né, e se formavam esses enclaves, esses clusters, né, como se menciona. Então, o desenvolvimento do teatro em determinados lugares, né, eu sou de uma cidade que, na verdade, em Curitiba, é um celeiro de atores de teatro, o maior festival de teatro do Brasil, e sempre teve uma atividade teatral bem maior do que a atividade musical ou outras coisas, né? Então, isso porque existe uma escola. Alguém apareceu lá, alguém ensinou, claro. E os grupos começam a competir entre eles e aprender entre eles, e assim vai se formando. A questão é, mas e a escola deveria fazer esse papel de fomento para as atividades? Olha, me parece assim que sem dúvida, né? Agora, quais são as condições que os professores têm para fazer o seu trabalho? Existem instrumentos musicais na escola? Existe um palco, existe... Então, aqui em Portugal eu vejo que tem, lá na Costa de Lavos, tem uma associação que tem um coral, que tem um coordenador e que tem um auditório com um palco, numa aldeia de 800 habitantes. Claro. Não existe isso no Brasil. O que você vai ter no Brasil é uma igreja evangélica, né? Que vai também tomar o tempo livre dessas pessoas, também vai ter os seus cantos, também vai ter, digamos, a sua atividade, que, como o Eugênio Butti, no seu último livro, observa, também é uma, digamos assim, uma forma de produção cultural,
né? Por mais que seja enviesada com os seus valores, etc., etc., ocupa o espaço dessa esfera do tempo livre, dessa esfera do chamado entretenimento, Claro. Da indústria, digamos assim, do entretenimento. Nós estamos quase a terminar. Tá, As próximas ótimo. vezes que vieres a Portugal vamos falar de teatro, vamos falar de cinema, uma de cada vez. Hoje só conseguimos falar de música, porque é encantador ouvir-te. Eu queria me despedir com uma pergunta. E o Zeca Afonso? Quem é o Zeca Afonso no teu olhar de historiador, de estudioso da música? É difícil, né, dizer assim, porque é um dos maiores gênios, né, da música popular portuguesa, olha, ato falho, da música popular portuguesa, e todos, né, naquele contexto dos anos 60, José Mário Branco, Sérgio Godinho, faziam referência ao Zeca Afonso como o seu principal farol em relação ao modo como deveriam orientar o seu trabalho, né? A produção do Zeca é imensa, ao mesmo tempo o que chama atenção, e aliás é o que chama atenção para mim em geral entre os artistas aqui em Portugal, é não apenas a genialidade como encaminha o seu trabalho, mas também a sua capacidade de reflexão sobre o sentido do seu próprio trabalho. Eu acho que isso é o que principalmente falta entre os artistas brasileiros. No caso mais sintomático, sempre costuma ser apontado como do Caetano Veloso, né? Como é que alguém que pode ser tão genial enquanto poeta dá opiniões tão estapafúrdias do ponto de vista, né, político, enquanto cidadão, etc. Mas há uma cena linda da Elis Regina a falar da necessidade de sindicalização dos músicos. Essa eu Sim, lembro. e que reclamava terrivelmente da falta de consciência política da categoria, digamos assim. E tu atribuis à música popular portuguesa isso, ou que é a resistência à guerra colonial, ao maio de 68 e às lutas do maio de 68, ao exílio em Paris, à Revolução Portuguesa? Eu acho que essas coisas elas não surgem assim num tempo tão curto, né? A reflexão a respeito do trabalho, do sentido do trabalho, eu acho que tem a ver muito com essa postura do velho do Restelo, que sempre está criticando essa tendência de inovação pela inovação, sendo que já faz tanto tempo que nós aqui em Portugal ouvimos falar em inovação e vemos aonde isso vai dar, que nós temos que ter um pé atrás em relação a qualquer projeto que um aventureiro apresente para nós. E essa desconfiança portuguesa é algo que é muito importante, porque coloca freio em muitas coisas ruins que acontecem numa avalanche em outros lugares do mundo, né? Que é o oposto do Brasil. O brasileiro, a cultura brasileira tende a ser uma entusiasta da inovação. E aí a inovação, ou seja, essa ideia de que o novo mata o velho, que a gente estava falando no contexto de dificuldade de compreender o processo histórico como um aprendizado. Porque o que mata o velho é justamente o narcisismo desse sujeito que se coloca como um gênio à frente de todos e diferente de todos, que é justamente o que o Zeca Afonso não queria fazer. Respeito pelo que né? vinha atrás dele. Pelo que vinha junto com ele, né? Traz outro amigo também e que venham mais 5. Ouvi dizer que antes de nos despedirmos vais cantar e encantar. Eu não sei, assim, eu trouxe o meu pequeno amigo, né, o ukulele, na falta de um outro. E estava vendo aqui esse pôster da Guerra Civil Espanhola, que é a minha tese de doutorado, né, o cancioneiro da Guerra Civil Espanhola. E aí estava pensando aqui na Carmela, né, que é provavelmente uma das canções que esse grupo deveria ter ouvido se tivesse chegado na Batalha do Ebro. Né?
El ejército del Ebro, rumba, 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 la, la. El ejército del Ebro, rumba, la, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, rumba, 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 la. Y las tropas invasoras, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, 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 la. Pero igual que combatimos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Olé! Oh, que delícia! Bravo, maravilha! Rafael, obrigada, que delícia, obrigada, Valeu, que querida. maravilha, que maravilha. O Rafael, podem acompanhar os escritos dele, que vai escrever muitas vezes sobre cultura para o Jornal Maio. Vamos acompanhá-lo aqui sempre, tê-lo aqui sempre como cronista. Sempre que eu voltar a Portugal, vamos roubá-lo para estas conversas maravilhosas. E eu, antes de me despedir até para a semana, quero dizer que saiu o estudo dos trabalhadores da Auto Europa. O design maravilhoso desta capa é do Pedro Páscoa. Não gosto muito de explicar a arte, nem devo, mas é como se fosse a linha de montagem brutal que estes trabalhadores estão sujeitos, e estão sujeitos 24 horas por dia, 7 dias por semana, no regime de elaboração contínua. E este estudo demonstra, coordenado pelo José Augusto Pina e por vários de nós no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, a pedido do sindicato do SETASA, aliás, sindicato apoiante do Maio. Este estudo demonstra, com dados do próprio balanço social, nós estamos a falar dos dados entregues pela própria empresa, um disparar das doenças depois da introdução do trabalho obrigatório ao domingo, isto num país que fez greves e músicas e teatro contra o trabalho obrigatório ao domingo há 100 anos. E esta barbárie que hoje existe é aquela que o governo ainda quer piorar com o pacote laboral, e evidentemente o Maio solidariza-se com os trabalhadores da Auto Europa e com todos aqueles que vão fazer greve geral no dia 11. Obrigada, Rafael, e até para a semana, à quinta-feira.